De volta neste quinto e último bloco do nosso programa, nós vamos agora criar as condições para discutir uma questão fundamental dentro do nosso tema, que é a busca do primeiro emprego. E você sabe que o sucesso de ter o primeiro emprego passa por uma preparação prévia, antes de você efetivamente entrar em cena, entrar em campo, buscar um estágio, etc. E para desenvolver esse tema, nós estamos aqui com o Marcelo, que é um profissional que tem dedicado parte importante da sua vida exatamente na formação desse jovem que busca o seu primeiro emprego. E algumas questões são fundamentais, conforme nós vamos explorar aqui para você. Marcelo, estamos contentes em ter você aqui em nosso programa. Satisfação é nossa, primeiro porque a gente acredita que quando a pessoa chega ao mercado de trabalho, ela precisa de uma formação. E ao longo do tempo a gente vem buscando formar, capacitar essas pessoas, preparar para que elas possam ter mais chances no mercado de trabalho. A gente julga importante para esse primeiro momento que ela saiba elaborar o seu currículo profissional, mesmo porque esse é o cartão de visita. E muitas vezes as pessoas cometem erros grotescos. Por exemplo, a pessoa coloca lá currículum vitae. Não é currículo da vida, você está falando do seu currículo profissional. Então você tem que detalhar as questões profissionais. Fator importante também é a questão da identificação. Como que eu vou entrar em contato com esse profissional? Muitas vezes o sujeito não tem, nos dias atuais ainda não tem e-mail. Né? Muitas empresas iniciam seu processo de seleção através do e-mail. Seja solicitando para que o candidato envie o seu currículo, seja esse candidato respondendo alguma questão, então aquele primeiro contato começa até através do e-mail. E muitos não têm um e-mail. Muitas vezes o candidato ele coloca um telefone para recado, e esse telefone, a pessoa que vai receber o recado não está preparada. Então muitas vezes a empresa liga, quero falar com o Joaquim da Silva, exemplo. Aqui não mora ninguém com esse nome, por causa que as pessoas, lá é o Netinho, lá é o Juninho, então não consegue identificar o profissional. Certo. Por quê? Por causa que ele não preparou as pessoas que iriam atender o telefone, não preparou o ambiente para que ele anotasse o recado. Ou então a pessoa entra em contato e fala assim, olha, deixa aqui, entre em contato com a empresa tal. E a pessoa esquece de anotar o número do telefone. Como que ele vai entrar em contato? Ou então ele marca o horário para a entrevista de emprego, olha, comparecer à empresa tal, no dia tal, no horário tal. E às vezes há um equívoco, em vez de 13h30 ele coloca 15h30, ou seja, ele já começa em desvantagem o processo de seleção. Agora, eu não tenho ainda uma experiência profissional. Como é que eu vou compor o conteúdo desse currículo? O que você acha interessante ressaltar? Fundamental, já que você não tem uma experiência profissional, é que você tenha uma experiência de conhecimento, ou seja, você tem que buscar cada vez mais conhecimentos. Então você tem que constar ali no seu currículo, qual foi a sua experiência de pesquisa? Olha, eu pesquisei sobre determinado assunto, eu já fiz determinada palestra, participei de um simpósio, participei de um seminário, na faculdade eu participei de um workshop. Então detalhar quais os conhecimentos que você foi buscar, para que você possa ali demonstrar que você tem vários conhecimentos e esses conhecimentos poderão subsidiar a empresa que você vai fazer parte. Agora, o currículo ele deve ou não ter um único modelo? É aconselhável, você enquanto profissional que atua nesta área, que eu tenha um currículo adequado, com o enfoque desejado para cada situação, ou eu posso ter um currículo genérico? Não, hoje, primeiro, vamos entender, são duas coisas distintas. Primeiro que a empresa, quando ela vai buscar um profissional, ele quer um profissional generalista, né? Que ele tenha várias aptidões, várias funções e que ele tenha várias competências, isso é uma coisa. Uma outra coisa é você começar a colocar vários atributos no seu currículo, que vai ficar uma coisa que, esse sujeito, esse candidato, serve para tudo? E muitas vezes a empresa não quer, quer um profissional que esteja dentro de um perfil adequado e a partir dali sim, quais as competências que ele tem para que ele possa adequar dentro da realidade daquela vaga. Bom, então você teve aí algumas dicas interessantes para construir o teu currículo, porque realmente as pessoas não estarão com você durante um processo, por exemplo, de recrutamento. E ela vai te avaliar pelo que está escrito ali, pelo formato, pelo conteúdo e pela apresentação deste documento importante para a tua vida profissional. Mas aí vamos entender, Marcelo, que meu currículo está elaborado, está dentro das normas para aquele contexto. E agora eu vou para o processo de entrevista, né? Isso é fundamental também. Que dicas você dá para que eu tenha sucesso, tenha um bom desempenho no processo de entrevista? O fator fundamental na entrevista de emprego é a pessoa estar preparada. Primeiro que ela tem que estar preparada para falar sobre as suas competências, sobre aquilo que ela almeja na empresa. Antes dela ir para a entrevista, é importante que ela conheça a empresa. Se ela está se candidatando a uma vaga, a um cargo,
que ele faça uma pesquisa através da internet, entre lá no site da empresa, busque lá informações sobre a empresa, que se ele for questionado, ele vai demonstrar que ele já tem interesse antes de participar do processo de seleção ou de compor a empresa, que ele já teve interesse anterior e foi pesquisar sobre aquela empresa. Então ele tem que se preparar com relação à empresa que ele vai participar do processo de seleção. Em segundo lugar, ele tem que trabalhar algumas questões comportamentais. Primeiro, ele não pode demonstrar ansiedade, né? Nervosismo, está com calafrio, está suando. Não pode, em hipótese alguma, mentir na entrevista de emprego. Muitas vezes o candidato ele está tão com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta ansiedade, que ele começa a mentir no processo de seleção. E tem algumas perguntas que são perguntas-chave que o entrevistador faz exatamente para quê? Para checar o que ele escreveu no papel com a sua competência que ele está apresentando no momento da entrevista. Então, é fundamental manter uma postura adequada, manter a calma, estar preparado, falar pausadamente para que você possa expor as suas ideias e, sobretudo, jamais mentir. E as informações que você passar a emitir no processo de seleção ou durante a entrevista, aquilo tem que ser uma informação fidedigna que está no seu currículo. Agora eu quero conversar com você e deixar aqui uma reflexão importante. Marcelo, há mais de 2.500 anos atrás, um grande estrategista chinês que nós todos conhecemos no ambiente organizacional, chamado Sun Tzu, ele deixou algumas dicas interessantes na arte da guerra. E uma das orientações que ele nos passa é: se eu me conheço e conheço meu adversário, eu não tenho que temer as batalhas. Agora, se eu não me conheço e nem conheço meu adversário, eu não tenho que ir para as batalhas, porque minhas chances de insucesso são muito grandes. Eu posso aplicar isso no processo de entrevista também, como o Marcelo disse. Então, eu tenho que me conhecer e conhecer a empresa que eu vou fazer o processo. E não só isso. Se você puder conhecer quem vai te entrevistar, isso te ajuda muito. Porque você tem o perfil da pessoa, você sabe do que ela gosta, você sabe o conteúdo, a formação dela. E dentro de um processo importante de entrevista, que é a comunicação, você vai fechar a comunicação, porque você, em algum momento, é o emissor, você tem a mensagem, e ela tem que entender a mensagem por ser receptor, e tem que ficar satisfeito com essa mensagem. Então, quer dizer, são dicas interessantes para que você possa construir exatamente as bases necessárias, não para a eficiência, mas para a efetividade do teu processo de inserção no mercado de trabalho. Então fica essa dica para você, você sabe, nós estamos comprometidos com o teu sucesso, nós do Zona de Desenvolvimento. Marcelo, o que mais nós podemos orientar aquele nosso jovem que quer o primeiro emprego, aproveitando a tua experiência profissional? Eu vejo que no momento da entrevista, você ali tem que tratar do seu marketing pessoal. Em qualquer ambiente, seja no ambiente corporativo, no ambiente familiar, nos nossos grupos sociais, nós somos um produto, né? E esse produto ele precisa estar preparado. Ninguém vai a um supermercado e compra lá um produto que esteja com a embalagem amassada, com a embalagem suja. Da mesma forma é o candidato. Quando ele vai para um processo de seleção, que ele vai participar da entrevista de emprego, a embalagem, ou seja, a sua vestimenta, é fator fundamental. Nós somos um país, muito embora que estamos aí avançando a passos largos, mas somos um país extremamente tradicionalista. E muitas vezes no processo de seleção as pessoas aparecem lá com uma vestimenta que não condiz com o momento, né? Muitas empresas ainda são tão tradicionais que ela não admite que o candidato use, por exemplo, um brinco, que é uma coisa comum, os jovens, essa geração Y, se apresentar de brinco. Mas a empresa ela é tradicionalista, ela não tem esse tipo de cultura ainda. Então ele precisa se preparar para a entrevista pensando no quê? O que o produto, esse produto ele, o que ele tem que os outros não têm? Como que ele vai se vender? Porque, na verdade, o processo de entrevista ele está se vendendo. Ele é um produto à disposição que o selecionador, ele tem vários candidatos, vários produtos, né, que ele vai selecionar, e aquele produto, de acordo com a sua necessidade, ele vai comprar, ele vai adquirir, ele vai contratar, ele vai selecionar para a empresa. Então é fundamental que esse produto cuide da embalagem. Então a vestimenta é super importante. Aí aqui algumas dicas. Homens, né? Camisa sempre, se for camisa, camiseta, camisa polo, sempre por dentro da calça. Que se for de calça jeans, que a calça jeans esteja limpa. Se for de tênis, que o tênis esteja limpo. Se for de sapato, que esteja engraxado. Então são detalhes importantes. Se for participar do processo de seleção, sempre com o cabelo cortado, com a barba feita, se usar a barba com a barba parada, isso são detalhes fundamentais. Para as moças, né, para as mulheres, não pode usar um decote, né? Decote, muito embora seja interessante, vivemos aí no Amazonas, que é extremamente quente, mas durante o processo de seleção você está ali como candidata a postular numa vaga.
Então você não pode se apresentar, por exemplo, com decote. A maquiagem durante o dia tem que ser uma maquiagem sóbria. Por quê? Por causa que durante o dia você vai transmitir uma serenidade, uma tranquilidade no processo de seleção. Não usar joias barulhentas, né? Muito brinco, muita coisa que chame mais atenção do que você. Né? Ali o foco da entrevista é o candidato e não o que está por trás do candidato. Então nenhum acessório, tanto para o homem quanto para a mulher, é importante que ele não use no processo de seleção. E sobretudo a questão do linguajar e o comportamento corporal, que diz muito. Né? No processo de seleção, muitas vezes o sujeito vai para o processo de seleção, ele cruza os braços, ele cruza as pernas, ele fica ansioso, gesticula demais e ali ele está para se vender para o entrevistador. Estamos encerrando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento e, como você sabe, nesta edição abordando o tema do primeiro emprego. Esperamos que você que é pai, que você que é mãe, que você que é jovem, possam ter aproveitado essas informações para fazer um planejamento profissional de inserção no ambiente de trabalho, já que você sabe que não existe mais espaço para amadorismo no atual ambiente de trabalho que nós experimentamos. E ao encerrar esta edição, eu quero mandar um forte abraço para a Regina, para a Larissa, para a família Keis, lá na cidade de Bamburra, na Holanda, que nos acompanha via internet. E não se esqueça, nós do Zona de Desenvolvimento estamos comprometidos com o teu sucesso. Te convido a estar conosco em nossa próxima edição. Até lá!